Pois é, sextamos, galera. Tudo bem com vocês? Sexta-feira 13, hein? Sexta-feira 13, Chico Lang. E hoje temos uma dupla aqui, Chico Lang e Flávio Prado. Essa dupla terrível, tenebrosa. Finalmente, né? Estamos Nossa, faz tempo, nos encontrando, né? de volta. É verdade. Agora passa o álcool, peraí. Vai. Dá um toquinho e passa o álcool, galera. Vamos tomar Um grande abraço pro Vanderlei Podia ser Nogueira. Halloween, né? Olha, Grande abraço pro Vanderlei Nogueira que tá vendo a gente. Beijão pra você. E um beijo. Fica de molho aí, meu filho. Fica de molho e, ó, Vanderlei, toda energia positiva pra dona Nilde. Tá bom? Um beijo pra você, meu querido. Ó, daqui a pouquinho a gente vai voltar pra falar tudo sobre a 21ª rodada do Brasileirão. Tem os novos casos de Covid-19 no Palmeiras e no Corinthians, os últimos preparativos pro jogo da seleção, tá? Notícias de Santos e São Paulo também. É tudo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Antes tem dicas. Muito bem, voltamos direto com a nossa enquete. Dá uma olhadinha. Com os novos casos de Covid-19 nos clubes, você acha que o Brasileirão acaba em 24 de fevereiro? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá. Você pode também usar o nosso QR Code. Chico Lang, vou perguntar para você, você acha que pode ter uma pausa no campeonato de novo? Ou você acha que ele vai cumprir esse deadline aí? Bom, antes de mais nada, boa noite. Boa noite, Chicão. Eu estava conversando aqui com o Flávio Prado e eu estava perguntando para ele uma coisa bastante importante, que afinal de contas estamos vivendo uma segunda onda já no Brasil de Covid, como em Portugal, por exemplo, Sim. que ele tem familiares lá. Portugal já vive a segunda onda do Covid. O Flávio falou, não, nós estamos na primeira. Então, quer dizer, que na primeira já está acontecendo tanta coisa, né? Você vê o Santos aí que vai jogar com o time juvenil para pegar o Internacional de Porto Alegre. Enfim, eu acho que tudo vai depender do andar da carruagem. Mas eu, no meu modo de ver, termina assim, porque já começou errado e vai terminar errado. Não devia ter tido campeonato, na minha opinião, eu era contra desde o começo. Mas já que começou, vamos terminar. A não ser que venha uma onda daquelas que fique impossibilitado de até sair na rua, né? Então aí é complicado, né, Flávio? Boa noite. Boa noite. Eu acho que os caras não vão parar de jeito nenhum. Motivo para parar eles já tiveram, né? Mas esse negócio do Santos é uma judiação. As meninas do Santos, as sereias, elas perderam por WO. Não tinha jogadora suficiente para... Os caras não param por nada, né? Não tem essa... Então eu temo, eu lamento muito. Não tomaram providência nenhuma, os jogos deveriam ter sido diminuídos, tipo assim, o Campeonato Brasileiro excepcionalmente com uma outra fórmula, podia acabar o Campeonato Regional, simplesmente não ter campeão. Os jogos da Copa do Brasil, em vez de ter ido e volta, poderia ser um só. Um só? Enfim, diminuir o calendário para evitar, porque é gente viajando para lá, viajando para cá, é contato. Mesmo não tendo torcida, há uma série de movimentações, né, malucas. Só no aeroporto, né, Fábio? É lógico, eles não param por nada. Então eu acho que vai terminar, mas sabe Deus em que estado, né? Muito bem. Manda um vídeo pra gente pelo WhatsApp 11 99479 1633 com a sua opinião se você acha que o campeonato termina mesmo no dia 24 de fevereiro. Ainda nesse assunto Covid-19, vamos chamar ele, Alexandre Silvestre, direto da nossa redação. Eu podia ficar aqui, né, mas vou ficar de pé. Pra falar sobre um vídeo, né, Silvestre? Mais um jogador, né, que tá fazendo festinha. Um vídeo do Ramires que tá circulando na internet. Aglomeração, todo mundo sem máscara, tudo errado, né, Silva? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Michele. Um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Recinto também aparentemente fechado, balada fechadinha. Vamos dar uma conferida nesse vídeo que já viralizou nas redes sociais do Ramires curtindo um som, conversando com os amigos, com uma galera em volta. Ramires que poderia, olha ele aí, ó. Ele poderia até jogar como titular no sábado, porque já são quase 13 desfalques que o Abel Ferreira vai ter no jogo contra o Fluminense sábado à noite no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, Michele. Mas focando aí no Ramires, ele foi punido pela diretoria, multa no salário do Ramires, afastado momentaneamente porque realizou mais um teste de PCR, aquele teste do nariz, né, do cotonete no nariz. Então o Ramires sai de cena, vai aguardar o resultado do exame para ser reintegrado ao grupo. Fiquei sabendo, extraoficialmente, que o professor Abel Ferreira está pé da vida com o Ramires. Novos casos aconteceram também recentemente, de ontem para hoje.
Mas esse do Ramírez, que não foi diagnosticado com Covid, né? Mas ele pode ter pego na balada. Vamos aguardar, Michele. Por enquanto é isso a respeito do Ramírez e daqui a pouquinho eu volto para falar de outras situações e de outras baladinhas, viu? Pois é, Alexandre Silvestre, queria saber a opinião do Flávio e do Chico sobre essa questão do Ramírez. Bom, primeiro, óbvio que ninguém pode aprovar o rapaz, qualquer pessoa, não é o Ramírez, ficar numa balada num período desse sem máscara. Isso é evidente, né? Não seria uma bobagem se a gente falasse o contrário. Agora, me incomoda muito essa caça, essa perseguição ao jogador de futebol. O cara que filmou isso aí, ele estava lá também, né? Também não deveria estar. E o tamanho que essas coisas pegam, basicamente por uma coisa. Não é porque as pessoas estão preocupadas com a saúde de uns e de outros, tanto que o cara que gravou estava lá também, não está preocupado com a saúde de ninguém. O problema é que o Ramírez não está jogando nada. Isso é uma verdade. Se fosse o Gabriel Menino, que está voando, está jogando bem, será que fariam a mesma coisa? Mas será que o Ramírez não está jogando nada porque ele está na balada até tarde? Não, porque ele é casado, isso a gente não sabe exatamente o que é. Se estava com a mulher ou não. E outra coisa, Bom que estivesse. todo jogador que eu conheci, os jogadores iam para a noite. Molecada e tal, e o Palmeiras não tinha um jogo marcado para hoje. Então, enfim, essa coisa toda de perseguição me incomoda muito. Eu não dou muito crédito para esse negócio, porque a torcida ela age de acordo com a condição do jogador. Repito, fosse o Gabriel Menino, será que a repercussão era a mesma? Fosse o Verón, será que era a mesma? Se fosse o Brenner no São Paulo, será que era a mesma? Porque o problema é que o rapaz, ele não jogou aquilo que se esperava dele. Mas aí tem que culpar quem contratou, porque ele ganhou uma fortuna. Ganha. Ele estava na China e foram buscá-lo. Ele não estava jogando bem na China e trouxeram. Aí começa a avaliar a coisa de uma tal forma. Ele ganha muito, ele não está rendendo. Mas São tem uma situações máscara diversas. no pescoço, né? Eu não sei. Tem, mas não tá no Talvez lugar ele certo, tenha né? tirado momentaneamente. Eu enxergo Enfim, de está longe. errado. Olha A lá. postura dele está errada. É verdade. A postura dele está errada. Só que essa caça às Ele bruxas tá sem me incomoda máscara, muito. não, no E pescoço por não. pessoas que normalmente não merecem respeito. Quem faz esse tipo de coisa são pessoas normalmente desprezíveis. São pessoas que não servem para nada e que ficam fazendo esse tipo de caça porque o jogador não está rendendo o que se esperava. Então me incomoda muito isso. Não estou dando razão ao Ramírez, ok? Está errado a postura dele e do cara que filmou, que também não deveria estar na balada. Portanto, não merece tanto crédito assim. Na verdade, hoje eu escutei uma coisa no rádio que o presidente da Organização Mundial de Saúde falou, que ele tá cheio de razão. Ele disse o seguinte, que nós cansamos da pandemia. O mundo inteiro cansou da pandemia, mas a pandemia não cansou da gente. Não, pelo contrário, eles querem jogo. Eles atraem. Elas vão lá. E esse tal de vírus, ele fica na roupa, ele fica em cinto de couro, sapato. fica no sapato, Porcaria. gruda no cabelo. Sabe como é que joga a pandemia? Igual o Corinthians do Carille. Ele atrai e joga no contra-ataque. E faz gol. E faz gol. Infelizmente. É cirúrgico, né? Um vírus cirúrgico. E é complicado, né? Mas essa atitude do Ramírez foi bastante questionada pela torcida Mancha Verde, né? Que já está pedindo até a saída dele do Palmeiras. Quer dizer, Eu quero ver o mesmo tratamento se for o Gabriel Verón, se for esse. Não, mas vocês viram o que o Palmeiras fez, né? Então, Não, multou, tá ok, tá certo. Sim. Foi punido administrativamente, né? Que Perfeito, mais aqui? acabou. Realizou o teste e está afastado até que saia o Acabou, resultado do tá teste. tudo Então certo. é isso. Palmeiras ok. O Palmeiras fez o que tinha que fazer. sim. Tinha que fazer. Agora, mandar embora o jogador por isso, eu já acho exagero. Mas é o que a torcida Mancha Verde está pedindo. Mas aí fica um monte de jogador contaminado, agora a gente entende por quê. Porque estão indo pra balada sem máscara, né? Nossa, hoje eu tava... Mas todo mundo, esse é o ponto. As Não, pessoas... todo mundo, caramba, eu só fico aqui com vocês e da minha casa. Poucos. Pois é. Mas você sabe que o número de contaminados, se você for olhar, nós temos milhões de pessoas e cada vez aumentando mais o número de contaminados, e não são só jogadores de futebol. Por isso que eu fico, sabe, aquela coisa que o cara que filmou estava lá também. Por que ele estava lá? Então, hoje, o justiceiro hoje faz igual. Hoje certo? eu fiquei bem assustada. Eu vindo aqui pro caminho de casa, um bar lá na Moca, tinha uma moçada na rua. Lá no meu pedaço é um monte de tudo. E todo mundo, mas não tinha um, eu filmei. Filmei e mandei pro meu marido. Falei, não tinha um de máscara. Mas isso e tá ele tava cheio. conversando aqui, ó, pertinho. Tá cheio disso. Então, e aí Então, o jogador vai fogo, pagar né? por tudo. Porque esse aí contamina o pai, a mãe, aí vai pro hospital. Tá errado o jogador, tá errado um monte de gente. O que me incomoda é esses justiceiros que fazem igual. Sabe aquele negócio? Isso me incomoda bastante. O que é uma responsabilidade também, porque Claro. se o cara não tem idade para se contaminar fatalmente,
Né? Pode contaminar a mãe, pai, claro. Mas ele pode contaminar a mãe. A atitude dele está errada, sem dúvida né? que está. Ô, Silvestre, parece que teve uma outra festinha da Leila. A Leila fez festinha, nem fui chamada. E aí, conte pra gente, Silvestre, mas também não iria, né? Não estou recusando convites para festinhas. Conte pra nós, por favor, Alexandre Silvestre. A Leila completou no dia 11 agora, Michele, 56 anos de idade. Ela faria festa no dia 11, data do aniversário, mas como teve jogo do Palmeiras, ela postergou para o dia seguinte, ou seja, ontem. A festa rolou na sede social do Palmeiras. Segundo pessoas próximas a Leila, houve todo o esquema protocolar, medição de temperatura, distanciamento nas mesas, número máximo de pessoas por mesa, enfim, temos também imagens desse evento. Tá aí o presidente Maurício Gagliotti junto com a Leila, os dois de máscara, muita gente de máscara, mas em outras situações, em fotos também, a gente percebe que tinha muita gente sem a máscara. Afinal de contas, era um jantar, né? As pessoas estão frequentando jantares, aí não tem como, você vai num restaurante, você tem que tirar a máscara para comer. Mas, enfim, a Leila fez essa festa que também serve de lançamento da candidatura dela ao Conselho do Palmeiras, que vai acontecer essa eleição em fevereiro. Ela sendo eleita, o que deve acontecer, muito provavelmente vai se lançar candidata num futuro bem próximo a presidenta ou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas teve balada lá pro Ramires e teve uma balada mais chique com a Leila. Ah, nada a ver, Silvestre, me desculpa, porque a festa da Leila aí tá todo mundo de máscara. Mais distanciamento social, e quando jantaram sem máscara. É verdade. Como é que você vai comer com a máscara? Sabe aquela história? É por isso que eu tô falando, ninguém pode falar de ninguém. Olha isso aí. Tá todo mundo Aonde? ok. Tá... Deixa eu ir lá enxergar Sabe a foto tal de história? novo, meu Deus todo do mundo céu. muito perto. E obviamente tem um quando eles carinha ali no jantaram, meio sem máscara, e tem gente uma sem loira. máscara ali também. Verdade. Sem máscara, é verdade. Nessa foto tem muita gente sem Não, máscara. gente, por isso que verdade. vamos devagar. É um mau exemplo o também, né? problema do Ramírez é que ele tá jogando mal. Ó, agora vai dar um surto. Está errado, todo mundo está errado, o pessoal da festa da Leila, está errado o Ramírez, ninguém deve fazer isso, está tudo... Gente, eu não quero ser... me incomoda o negócio do justiceiro, sabe? De apontar para os outros. Se o Ramírez juntar... É que ele não vai brigar com o Palmeiras. Se ele brigar, ele fala, presidente, olha, desculpa, mas o senhor está me punindo, mas é a mesma coisa. Eu acho assim, que ainda não tem uma ordem, né, do governo, ainda eles não emitiram nada, não deram lockdown nem nada, mas assim, eu penso assim, restaurante, lugar fechado, que pelo menos, restaurante eu nem tô indo, mas que as mesas fiquem distantes, mas não sei se isso acontece, porque eu também não tô indo. Mas se você vai fazer um encontro com pessoas, faça num lugar aberto. Então, mesmo se você vai fazer um churrasco, uma festa de aniversário para a sua família, vai convidar às vezes mãe, pai, vô, tio, que não vivem no seu núcleo social, faz num lugar aberto, faz ali na varanda, vai na praça, Agora, mas não por fica Zoom todo mundo legal, num lugar viu? fechado. Por Zoom funciona bem. E Zoom? Eu fiz vários. Aqui vamos no Zoom agora. Não, gente, é verdade. Olha, é complicado. Essa iniciativa da Leila, evidentemente que ela trocou a saúde pela política, né? Ela aproveitou o aniversário de 56 anos, né? Você foi 56, muito feliz né? quando você falou a história de todos nós cansamos. É. Todos nós, em A algum gente momento, tá se você for pensar esgotado, bem, eu sei, eu tô o também. Flávio em algum momento fugiu disso, o Chico, a Michele, todos nós fugimos em algum momento a gente pisou na bola. Faz muito tempo. Nós temos que pensar que as pessoas são seres humanos. E aí, pega um jogador de futebol que não está jogando bem, e aí os caras usam isso aí e apontam o dedo. Isso me incomoda profundamente. Isso aí parece caça. Sabe quando tinha aquele negócio de comando de caça aos comunistas? Isso me incomoda demais, me dá até arrepio. Então eu não gosto desse tipo de justiceiro. Principalmente porque o cara estava lá. Que exemplo esse cara está dando? O cara que filmou estava lá dentro. Não pode. Mas não pode. me desculpe, eu, sinceramente, honestamente, acho que essa festa que, na verdade, é uma festa política, porque ela vai se lançar candidata a presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, poderia ser feita com uma forma mais inteligente. Tipo assim, né, por videoconferência, ela e o Gagliotti só num lugar, sei lá, ou todo mundo vendo pela televisão. Ou no campo do Palmeiras, lugar aberto, né? A TV Palmeiras podia passar, né, cada conselheiro podia pegar o link e assistir. Isso Gente, aí faz o lugar a fácil, céu né? aberto, restaurante a céu Tão aberto. fácil. Ela errou também, tá errado, não devia usar o aniversário para fazer política nessa época de Covid. O que você mais está sentindo falta nessa época? Eu tô com uma saudade de andar no shopping, porque eu não fui mais pro shopping. Vontade de fazer unha.
Vontade de encontrar minhas amigas. 9 meses sem encontrar as amigas para tomar um café. Tudo Gente, que você está por sentindo, Zoom. eu sinto também. Meu filho tá 9 meses sem brincar com outra criança, só brincando com os irmãos. Eu tenho reuniões de Zoom toda hora com os meus amigos. Aí dá pra... Então vamos fazer o Zoom quebra um galho. Nós vamos de Zoom aqui. Olha, direto pro Parque São Jorge, vamos pra lá? Ah, então deixa eu levantar porque eu quero falar com ele. Eu gosto desse menino. É o José Paz. O José Paz está por lá e vai trazer pra gente as informações do Corinthians, do Chico Lang, que pega o Galo amanhã, já com 2 desfalques importantíssimos de última hora, não é isso, José Paz? Covid-19 também chegou no timão, né? Boa noite. Boa noite, Mia. Eu também gosto muito de você. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Chico, Flávio, nossos comentaristas. Pois é, Jô e Matheus Vital foram diagnosticados hoje com a Covid-19, então eles estão fora dessa partida de amanhã às 19 horas lá no Quimicão, na Neoquímica Arena, contra o Atlético Mineiro, claro, estão afastados de todas as atividades do Corinthians. Segundo a assessoria de imprensa do Timão, ambos estão assintomáticos e estão de quarentena, então estão sendo resguardados aí pelo Corinthians. E a lista de desfalques do Corinthians é enorme, viu, Michele? São 13 nomes, eu não vou falar todos aqui e as suas respectivas justificativas, porque senão a gente vai ficar até o mesa redonda aqui, né? Mas os 3 mais recentes, tirando o Vital e o Jô, são o Xavier, que está suspenso, o Fábio Santos, que por força contratual não pode jogar contra o Atlético Mineiro, ele veio de graça do Atlético Mineiro para o Corinthians, e aí ficou acertado que ele não poderia jogar contra o Atlético Mineiro, e o Otero, que como o Chico já disse aí, está lá na seleção venezuelana, joga hoje contra o Brasil, e por isso, claro, não atua neste final de semana com a camisa do Corinthians, tá certo, Mi? Daqui a pouco mais informações do Timão, direto aqui da Fazendinha. Valeu, José Paz. Puxa vida. Esse jogo pegou todo mundo de surpresa, né? Eu, sincero, honestamente, quando eu soube, agora no comecinho, foi no meio da tarde, né? Que anunciaram que ele estava com Covid. E o Matheus Vital, pelo que disse o Thiago Salazar, é a segunda vez que pega, viu? É a segunda vez. Não, o Matheus Vital. Que pegou junto com o Jô. Tá. Eles estão fora do jogo os dois. O Jô não, o Jô é a primeira vez. Estava conversando com o Flávio aqui. O cara é azarado, porque ficou aí tanto tempo jogando sem poder jogar. Estava fora de ritmo, com problemas musculares e tal. Aí estoura o músculo da coxa. Aí ele volta. Quando ele volta, ele pega Covid. Realmente. Muito desfalque para um elenco que tem muita gente, mas pouca qualidade, né? E aí os nomes que foram citados pelo Zé Paz, jogadores, o Jô, o Fábio Santos, são jogadores que farão, o próprio Otero, jogadores que farão falta para o Corinthians. O Corinthians o Atlético é tão favorito para esse jogo que deve dar Corinthians. Tem time, é verdade, Chico, o Corinthians tem uma largura com o Atlético Mineiro que é assombrosa. Nossa, puxa pela sua memória, você vai ver, é impressionante. Então, sabe, mas se você for olhar em tese, tá duro pro Corinthians o jogo, hein? Se colocar elenco por elenco, assim, no espelho, desfalque por desfalque. Que nem aquele quadro que a gente tinha aqui, né? Quem é melhor, né? Que a gente ainda tem. Nossa, era aí o Corinthians, coitadinho do Corinthians, ia ter 1 ou 2 só, o resto seria tudo Atlético Mineiro. Bom, teve salário atrasado sendo pago aí no Corinthians, José Paz? Você tem essa informação pra gente? Temos esta informação sim, Michele, pingou na conta dos jogadores. Ontem o Corinthians pagou 2 meses de salários atrasados e hoje o Corinthians pagou o 3º mês de salário atrasado. O Corinthians devia 3 meses, pagou 2 meses ontem e pagou 1 mês hoje. O mês que o Corinthians pagou hoje é justamente o mês de outubro, que tinha sido vencido no último dia 9 de novembro. Então o Corinthians paga hoje aí com um pouquinho de atraso. E o Timão gastou cerca de 36 milhões de reais para colocar essas 3 folhas salariais em dia. Lembrando que a folha salarial do Corinthians gira em torno aí de 12 milhões de reais. Então gastou uma bufunfa boa e usou aí cotas de patrocínio, cotas da televisão para colocar esses salários em dia. Então hoje teve uma coletiva do técnico Wagner Mancini, uma coletiva super concorrida, super bacana, e ele falou justamente sobre essa pingada na conta da galera aí. Fala, Mancini.
Pela informação que eu tenho, momentos antes de eu entrar aqui na entrevista, é que não há mais atraso de salário, que ontem seriam pagos os 2 e hoje de manhã foi feito o pagamento deste último, então não há mais atraso. É óbvio que isso é muito importante porque acaba, de certa forma, fazendo justiça com aquilo que se faz diariamente e aquilo que se recebe, né, que é o que todo mundo quer. Agora, volto a dizer, em momento algum eu tive qualquer conversa com o elenco sobre isso. Os atletas, eles entenderam aquilo que foi feito lá atrás, um acordo com a diretoria, que seguiu à risca. É óbvio que a dificuldade de uma pandemia faz com que você tenha que, muitas vezes, driblar algumas coisas. Olha, gente, não tem coisa pior no mundo que você trabalhar e não receber. Não tem coisa pior no mundo. Eu, graças a Deus, nunca conheci isso. Sempre eu conheci. Tive uma fase de emprego na minha vida que atrasaram 3 meses de salário. Quer dizer, foi uma coisa inesperada e vou te contar uma coisa. Dá para você dançar miudinho, porque as contas vão chegando, né? Nossa, as contas vão chegando, vão apertando, o seu cinto vai apertando. Se você come carne, você passa a comer ovo. Você come carne, vai comer frango, aí depois do frango você vai pro ovo. Aí você vai Se bem que pro o ovo tá caro, gente. E tá tudo muito caro. Então, eu imagino, os jogadores do Corinthians, evidentemente, estão num nível maior, né? Estão num nível de assim, mas social. O gasto é maior também, né? Mas o gasto também é super maior, né? Moram em apartamentos que só o condomínio paga o meu salário. Né? Olha, eu acho que deve estar uma confusão na casa dos caras, Chico. Porque faz tanto tempo que eles não recebiam em dia que eles não sabem como fazer agora. Chega o dia e fala, mas temos que refazer todas as contas, porque faz muito tempo que o Corinthians está devendo. Verdade. Muito. E não é só isso, né? Marmita, luz, tudo. O Corinthians não pagava nada, não pagava ninguém. Pô, aí tá tudo em ordem, os caras devem estar falando, a mulher deve estar falando, nossa, como é que eu vou fazer agora? Não sabe, tem que refazer as contas. De tanto, olha, bem-vindo, viu? Paga o cartão de crédito primeiro, né? É um conselho que eu dou, né? Nossa senhora, gente. Olha, os caras já estavam desabituados disso. Aí depois vão pra luz, pra água. Ó, deixa eu só falar uma coisa, tem uma notícia aqui que o nosso editor, o Celinho, do site Gazeta Esportiva mandou, e tá lá no site Gazeta Esportiva também. A CBF anunciou que o jogo treino entre a Seleção Brasileira Sub-17 e o time Sub-20 do 15 de Piracicaba foi adiado. Equipe brasileira está com 6 infectados por Covid-19. Também. Então, olha só o que está acontecendo. Gente, bom, deixa eu ficar quieta. Vamos para a nossa redação agora com o Marcelinho Bazégio. Notícias do São Paulo, que enfrenta o Fortaleza amanhã, não é, Marcelo? A equipe chega embalada depois da vitória contra o Flamengo. Venceu tudo, todas as vezes que enfrentou o Flamengo, venceu, né? Marcelinho, boa noite. Boa noite, Michele. Muito boa noite para todos que acompanham o Gazeta Esportiva. É verdade, Mi, o São Paulo chega super embalado para a partida de amanhã contra o Fortaleza fora de casa. São Paulo está a apenas 3 pontos do líder internacional, mesmo com 3 jogos a menos no Campeonato Brasileiro. E dependendo da combinação de resultados dessa rodada do fim de semana, o São Paulo pode até mesmo igualar em número de pontos o líder internacional com 3 jogos a menos, o que seria uma rodada para lá de positiva para o tricolor. Bom, e apesar de ter uma decisão na próxima quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal do torneio, o técnico Fernando Diniz parece não estar muito disposto em poupar os seus principais jogadores para o jogo de amanhã. Após a vitória por 2-1 sobre o Flamengo no meio de semana, ele mesmo admitiu que só pouparia os seus principais atletas em casos específicos. Então tudo leva a crer que amanhã, no Castelão, o São Paulo entra em campo com o que tem de melhor. Vamos conferir. Pouco em situações muito específicas. De fato, a gente machuca muito pouco, só vê o número de lesões que tem o São Paulo desde que eu cheguei aqui e também as outras equipes que eu passei. A metodologia que a gente aplica e principalmente a relação próxima que a gente tem dos jogadores. Acho que essa combinação e mais a rotina de treinamentos, a combinação desses elementos acho que faz com que a gente tenha um time que tenha poucas lesões. Tá aí o técnico Fernando Diniz com chances de títulos nas 2 frentes, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo vive um excelente momento, não perde há 10 jogos. A última derrota do São Paulo aconteceu há mais de 2 meses. Foi aquela derrota
por 3-0 para o Atlético Mineiro no Mineirão. Desde então, foram 5 vitórias e 5 empates do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Um excelente aproveitamento. Fernando Diniz faz bem em ir com tudo, ir com força máxima, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, com vocês, amigos. O Jorge Jesus fez isso, não fez, ano passado? No Flamengo. Ele mantinha muitos jogadores, né? Repetir todos não, mas ele mantinha muitos jogadores. O São Paulo, ele tem muito nome, mas ele não tem um elenco tão farto assim, não. Tanto é que a molecada é que comandou, que fez o time ter essa virada toda, né? Mas eu acho que chegou um momento que você tem que aproveitar a fase. Quando você está bem, as coisas fluem melhor. Mesmo que você está com a cabeça legal, consciente, com bons resultados, vai que é a hora de você arriscar. Então, acho que vale a pena. Já a pessoa se assumir, você ficar em primeiro lugar com o adversário, com 3 jogos a menos, significa quase 9 pontos de vantagem. Ou 9 pontos de título ganho. É um negócio... Então, realmente, eu acho que é um momento bem bacana do São Paulo, um momento legal. E a última derrota foi naquele jogo que os caras admitiram que a arbitragem errou contra o São Paulo. Aquele jogo do gol do Luciano, mal anulado e tal. Então, poderia ter sido outro resultado. Poderia ser o primeiro gol do São Paulo. E mudaria tudo, né? Eu vejo o São Paulo, Michele, Flávio e amigos, como um dos favoritos para conquistar. Aliás, não é de hoje que você fala isso. Para ser justo com você. É verdade. Você, no começo do ano, você já falava, o São Paulo, Chico, vai te catar. E você falava, vai. O tempo inteiro você falou. Eu falava isso porque, na época, o Mancini me garantia que existia nas equipes de base do São Paulo, que ele era Quando ele estava lá. Quando ele estava lá como gerente, né? Tinha um grupo de garotos muito bons, que quando subisse para o time principal, ia dar trabalho para o treinador. De tão bons que eles eram. E ele insistia nisso, né? Eu me lembro que o Milton Cruz, quando fazia esse papel que o Mancini fez, também avisava a gente. Olha, tem um garoto bom que vai entrar, não vai sair. Lembra, Flávio? Era mais ou menos assim. O Hernanes, por exemplo, né? O Hernanes jogou em tudo quanto foi posição no São Paulo. E aí se encontrou no meio campo e acabou virando um craque, né? E está aí voltando também. Então, quer dizer que eu acredito que o São Paulo, acredito muito no São Paulo esse ano. Eu acho que esse ano aqui é o ano do São Paulo. E o São Paulo, se passar pelo Flamengo, pela Copa do Brasil, ele pode cruzar com o Grêmio, é bem provável que ele pegue o Grêmio, e na final ele pegue o Palmeiras. Opa! Então quer dizer que vai ser São Paulo e Palmeiras, né? E vai ser uma grande final de Copa do Brasil. Estou esperando e acho que vai dar São Paulo. Já dou aqui meu resultado. Ô, Basejo, e o São Paulo tem uma estrela aí, né? Tem uma joia no jogo agora, né? No próximo jogo. Verdade, o Chico estava falando dos garotos e é realmente um garoto, o Brenner, estrela do São Paulo, tá com tudo, né? Marcando gol atrás de gol. Nos últimos 11 jogos são 13 gols, 17 gols nesse ano. O Brenner que já ultrapassou a marca de diversos artilheiros do São Paulo nos últimos anos. Por exemplo, no ano passado o artilheiro do São Paulo foi o Pablo, com apenas 7 gols. Também ultrapassou o Diego Souza, que foi artilheiro do São Paulo em 2018 com 16. O Lucas Prato também ultrapassou o Jonathan Calleri, que desperta tantas saudades da torcida do São Paulo. Então, realmente, o Brenner vem fazendo uma temporada avassaladora, com tão pouca idade, vem sendo o principal jogador do São Paulo no ataque, a principal referência, o homem-gol do time do técnico Fernando Diniz, viu, amigos? Olha, não dá pra ter... O Brenner vai ser essa estrela do jogo aí, como a gente espera, né? E não dá pra ter, acho que, medo do Fortaleza. Tá sem técnico, nem sei quem tá já contratou o técnico do Cuiabá. É bom? Sim. É bom, o técnico, né? Ele é bom, jovem técnico. O Brenner é o tipo do jogador que o São Paulo deve ao Fernando Diniz. O São Paulo largou o Brenner, ele foi jogado para o Fluminense, um empréstimo de graça, se só faltava, acho que até pagava o salário para ele lá, e lá ele encontrou o Fernando Diniz. E não jogou com o Fernando, mas o Fernando via potencial nele, conversava muito com ele. Quando ele foi dispensado pelo Fluminense, o Fernando falou, pode trazer que eu quero. E foi preparando. Olha que legal ele isso. Entrou e trouxe o jogador que não jogou no Fluminense, mas ele sabia do potencial, trouxe para cá mais uma que o São Paulo deve para o Fernando Diniz. E deve muito, porque o Fernando Diniz puxou ele desse negócio de cair pelas laterais, que
E lá no Fluminense ele jogava assim, ele é muito rápido, põe ele na esquerda, põe ele na direita. O que fez o Fernando Diniz? Falou, não, meu filho, você vai jogar aqui, ó. O teu lugar é dentro da área, é de frente pro gol e tentando bater de fora da área e vai entrando na área, pisando na área. Nossa, essa posição que os treinadores não põem o jogador ali nesse lugar do Brenner. É por quê? Porque ninguém viu essa qualidade de finalização que o Brenner tem. Você pode ver que ele não perde gol, é difícil. Ele quando entra na área, cara a cara com o goleiro, Flávio Prado, meu amigo Flávio Prado, ele é, vamos dizer assim, mortal. Ele tá largo, ele é cruel. Cai nele, tá largo. Ele bate no contrapé do goleiro, quase sempre no contrapé do goleiro. Então quer dizer que fica quase impossível pegar o Brenner cara a cara, assim, frente a frente, quando ele invade a área. Bom, vamos lá. No Santos, a boa notícia é que a testagem feita nos jogadores e comissão técnica ontem não detectou novas infecções de Covid-19. Ao todo, são 10 desfalques entre os jogadores mais o técnico Cuca, o irmão dele, o Cuquinha, né, e o auxiliar Eudes. O clube tentou o adiamento do jogo contra o líder internacional, mas a CBF confirmou a partida para amanhã, 4h30 da tarde, na Vila Belmiro. Vamos dar uma olhadinha na equipe, um time todo remendado, né, Flávio? Olho no campinho aí, vamos colocar o nosso campinho. Aê, olha lá, vamos para a escalação. John, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Wagner Leonardo ou Lucas Lourenço. Vinícius Balheiro, é isso? Vinícius Balheiro, Ivonei e Felipe Jonathan. Marinho, Lucas Braga e o Caio Jorge. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Um negócio, é um absurdo, né? Eu não conheço ninguém daqui, a não ser Pará. Eles não fizeram, eles não tem nem ninguém mais para dar positivo. John, todo mundo já deu. John, Paul, Ringo. Que coisa. E George. Não, olha só, o Wagner Leonardo, eu não conheço. o João Paulo e o Vladimir, os dois goleiros, eles são o terceiro reserva. O John. Mas do jeito que a coisa está no Santos, é capaz do John jogar pra caramba e os outros não voltam, lembra? O João Paulo apareceu do nada e de repente... Mas olha, realmente, para pegar o líder do campeonato, só coisas do Santos, né? O Santos pode conseguir alguma coisa. Mas foi engraçado a CBF, né? Para as meninas, eles adiaram a partida. Não, adiaram nada. Não, adiaram nada. Eles deram WO. Não, as meninas do Santos não, as meninas da CBF, essas aqui, ó. Da CBF, da seleção Sub-17. Né? Agora, tudo bem, era um jogo treino, mas aí ele adiou, né? As meninas do Santos, eles meteram WO e o Santos vai jogar com essa molecadinha. É que sabe o que é? Eu também não vou também tão contra a CBF, porque todos os clubes assinaram um documento. Isso também é verdade. Que concordaram. Então, é verdade. Então, se alguém não concordasse, que não jogasse. Combinado não é caro, né? Estava combinado, estava assinado, então o contrato está lá para ser cumprido. Notícias da seleção brasileira. Neymar, que já estava fora do jogo de hoje contra a Venezuela, foi cortado também da partida diante do Uruguai na terça-feira que vem. Ao todo, desde a convocação, Tite perdeu 7 jogadores, contando lesões e infecções por Covid-19. Com o empate de ontem por 1-1 entre Argentina e Paraguai, a seleção brasileira pode assumir a liderança das eliminatórias com um simples empate diante da Venezuela, logo mais no Morumbi. Logo mais, hein, gente? É hoje esse jogo. Temos o campinho. Que horas que é o jogo? 9h30. 9h30. Vai passar na TV? Vai passar. Kleber Machado narrando pela Globo. Então, beleza, vamos assistir. Grande abraço ao Kleber Machado. Beijo, Clebão. E temos o campinho aqui também com os titulares do técnico Tite. Olha só, vou para a outra câmera. Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva. É aquele o seu Thiago Silva, Flávio? É o Thiago Silva. Olha, o Chorão. E o Renan Lodi. Isso. Alan, Douglas, Douglas Luiz, o nome dele. Douglas Luiz. Everton Ribeiro, ok. Gabriel Jesus, Roberto Firmino e o Richarlison. E aí, esse time dá para encarar a Venezuela? Você dá fácil, né? Ganha fácil. Tá. Mas o que eu fico é engraçado. Já pensou, você sai na rua, por exemplo, aqui no Brasil, jogadores que eu gosto muito do Alain, gosto muito do Douglas Luiz, acho um baita jogador. Não, com todo René respeito. Lodi, um baita jogador. Mas se eu sair na rua com os 3, ninguém sabe quem é. Todo mundo vai saber que é você. Talvez me conheçam, mas os meninos Prado, seguramente eles não vão saber quem são. É incrível, né? Como a seleção ficou distante. Gente, a gente não sabe o rosto das pessoas. As pessoas não sabem que tem o jogo. Não eu tenho certeza que muita gente vai falar, mas é hoje o jogo? Não, eu achei que era amanhã o jogo. Alain, Douglas, o Lodi, e são todos jogadores. Os 3 da frente, o Gabriel Jesus é bem conhecido, jogou aqui. O Richarlison, por causa daquele negócio do pombo e tal. E o Firmino, o Everton Ribeiro do Flamengo, ok. Mas é assim, jogadores que a gente não conhece. Você colocaria algum outro atleta nesta seleção? Você, Chico, também não? Olha, o que me chama a atenção nessa seleção
Em primeiro lugar é a defesa. Tá. O Tite está repetindo a defesa pela terceira vez, se me fala a memória. Só tirou o Bonitão, né? Entrou o Ederson no lugar do E Alisson. o Fagner não está indo? Então o Ederson no lugar do Bonitão, do Alisson. Mas a defesa ali, os 4 da defesa, que são importantes, né? Para começar, que todo o time do Tite começa saindo tocando a bola da defesa. É difícil você ver o goleiro bater um estourão, como fazia o Cássio na época do Tite, né? É difícil. O time do Tite sai jogando de trás. E esses 4 aqui tem muita qualidade, apesar do Ederson, Thiago, né, com os pés é maravilhoso. É muito melhor que até que o seu Bonitão. No pé, com o pé. Melhor que o Bonitão. Agora, esse meio-campo aqui, Alan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro, é a primeira vez que eles vão jogar juntos. Legal. Se me fala a memória. E o Everton Ribeiro vai usar a camisa 10, que normalmente é a do Neymar. Vai usar, mas não vai jogar na função do Neymar. Quem vai jogar na função do Neymar, ao que me parece aqui, é o Richarlison, né? Talvez. Deve ser o Richarlison. Revezar, né? Ou o Gabriel Jesus. Alguém vai ter que jogar caindo pelas pontas e abrindo espaço. Esse é um jogo, deve ser em tese um jogo relativamente tranquilo para a seleção brasileira. Alguém sabe quando acaba a fase 3 dessas vacinas? Porque estamos na fase 3 de várias vacinas, não é? Ai, me deixa muito triste jogo sem público, a gente nessa vida, né? A gente tem que saber quando que acaba a fase 3, porque eu sei que está tudo na fase 3. Mas a fase 3 leva quanto tempo, será, né? Não dá para saber. Isso é muito 3 meses, 6 meses. Né? A gente tem que ouvir os cientistas e bola Eu queria saber quanto tempo leva a fase 3. Se alguém souber, me manda um WhatsApp. Vamos rezar, né, Mi? Vamos rezar hoje. Para nós só resta rezar. Recados pelo WhatsApp. Boa noite, Michele, a todos, Gazeta Esportiva. A CBF não vai parar o campeonato agora, nem mais para frente. Com certeza irá até o final e teremos um campeão. Abraços, Marco Antônio de São Paulo. Salve, galera. Aqui é o Luciano Antônio de Guarulhos. Acho que termina, porque já o pessoal não tá ligando para mais nada não, meu. Vai até o final assim. Valeu, vai Corinthians. Olá, Michele, Flávio, Chico. Olha, nós seguimos sempre uma tendência da Europa. Pelo andar da carruagem, deve parar. É uma probabilidade grande. Grande abraço, Wagner, corintiano do Brooklyn. Ai, tomara que não, né, Wagner? Olha, de volta com o Silvestre, que está na nossa redação. Eu vou levantar para falar com o Silvestre. Ô, Silvestre, me fala uma coisa. Esse monte de desfalques aí, não é? Que o Palmeiras tem para essa partida contra o Fluminense. O Abelito, ele vai ter 11 jogadores para escalar, Silva. Como que vai ser isso? Então, Michele, na verdade, ele pode ter até 13 desfalques, né? Vai dar um jeito para bolar o 11 titular para o jogo contra o Fluminense. Só um detalhezinho, retroagindo um pouco no tempo para falar do Ramires. O Ramires, pego na balada aí, teve Covid-19 em março, tá? E a informação que os meninos aqui atrás de mim da produção do Gazeta Esportiva que os meninos acabam de me passar, é que o Ramires deve pedir desculpas, porque o Abel Ferreira ficou louco da vida e meio que estava pensando em tirá-lo do jogo, porque ele testou agora à tarde, resultado deve sair nas próximas horas, e é possível que o Ramires seja relacionado para essa partida contra o Fluminense. Então vamos separar em 3 pedaços os desfalques do Palmeiras, ok? Vamos lá, telinha, arte, bora lá. Os 3 jogadores que estão a serviço das seleções do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, eliminatórias da Copa do Mundo, o Everton, goleiro, o Gustavo Gomes, o zagueiro Matias Vinha, lateral esquerdo. Esses aí estão fora do confronto. Depois, 3 jogadores machucados. O Felipe Melo, que estourou recentemente o tornozelo, o Wesley, semana passada, arrebentou o joelho, e o Luan Silva, que operou o joelho já faz tempo, está se recuperando ainda, também sem condições de jogo. E aí 5 jogadores que acusaram Covid-19, coronavírus. O zagueiro Luan na semana passada, Gabriel Menino na quinta-feira já na seleção brasileira, o Rony também na quinta-feira depois do exame, o Danilo e o Gabriel Silva, tá? Então, essa é a salada, a dificuldade, na verdade, que o Abel Ferreira vai ter para montar a salada, porque ele não tem ovos, não tem alface, vai ser difícil. Estou imaginando aqui Jailson, Marcos Rocha, aí acho que não tem erro, né? Emerson Santos na zaga, Renan, a dupla dos garotos, muito provável, com o Scarpa na esquerda. Imagino que a defesa seja essa. Lembrando que os 2 contratados aí, o Kusevich e o Alain, podem também aparecer no time. Aí a Patrick de Paula voltando, o Ramires, se der negativo o teste dele, e se o Abel quiser relacioná-lo para o jogo, o Rafael Veiga
tá? Lucas Lima de um lado, Gabriel Veron do outro e William de centroavante. Luiz Adriano e Zé Rafael em tratamento, não treinaram hoje com bola junto com a rapaziada, Michele. Ô Silvestre, o duro é que o Abel tá chegando e não conhece todo o elenco que tem, né? Então ele tem que chamar o Cebola para pôr nessa salada aí e falar, Cebola, me ajuda, o que você faria aí, quem que eu ponho? Porque ele mesmo não tem como ele saber. Então agora é a hora de usar uma bela cebolada lá. O Abel foi expulso, foi contra o Ceará? Se for contra... Foi quarta-feira. A quarta-feira, não, senão ele estaria suspenso também, pela expulsão. Verdade. Mas foi na quarta-feira. Não, é Copa do Brasil. Copa do Brasil. Mas ele na próxima Copa do Brasil injusta a expulsão, injusta. Só porque ele falou um palavrão ali. Mandou o juiz para aquele lugar. Beber água. Beber água. Aí acabou. Agora eu quero saber como é que o cara entendeu. Português bravo, você não entende nada. Eu sou casado com uma portuguesa há 36 anos e não entendo nada quando ela fala, quando ela está brava. Como é que eles entenderam do português em alguns dias? Então, eu não sei. Enfim. Olha, chamando de novo José Paz, lá do Parque São Jorge, repercutindo mais a coletiva do Wagner Mancini. Zé, quer dizer que pode ter mudança no esquema tático do Corinthians em um futuro próximo? Explica essa história, por favor. É exatamente isso, Michele. Se aí o Abel Ferreira tem uma salada, como diria o Alexandre Silvestre, para resolver, aqui o Wagner Mancini tem um pipinaço, porque ele precisa fazer esse time do Corinthians jogar mais bola do que vem jogando. E ele testou, nessas últimas semanas aí, o Bruno Mendes, o zagueiro uruguaio, como volante. E também fez alguns testes na formação do time, no sistema tático. E testou o Corinthians no famoso 3-5-2 com 3 zagueiros. Mas ele deu a entender que esse esquema não é para agora não, viu, Mi? É mais para frente. Vamos ver o que disse o Mancini na coletiva de hoje sobre o Bruno Mendes e também sobre o esquema 3-5-2. Vamos ver. O atleta foi testado sim como volante, até porque agora eu tenho tempo para isso, né? Nós tivemos a semana toda. Em algumas situações, a entrada de um atleta que saiba fazer zagueiro e volante, ela é benéfica, porque ela te dá um leque maior de mudanças táticas. Então, o Bruno foi testado sim, eu acho que é um atleta que com mais um pouco de treinamento pode dar uma resposta interessante. A liberação do Fagner e do Piton, ou até do Fábio Santos, do Michel, que são os nossos laterais, ela de repente gera para uma equipe que joga com 2 linhas de 4 uma linha de laterais alas entre as 2 alas, o que dificulta a marcação. Então é óbvio que o tempo todo a gente está tentando, diante da característica dos jogadores do elenco, achar a melhor formação. Ponto. A melhor formação, ela tem que te dar variações táticas. Tá, então, a palavra do Wagner Mancini. Michele, rapidinho, então, o provável Corinthians que entra em campo amanhã às 7 horas da noite lá no Quimicão para pegar o Atlético Mineiro. Olha só, Cássio no gol, Fagner, Marlon, Gil e Lucas Piton, Gabriel, Cantilho, que pode ser titular pela primeira vez com o Wagner Mancini, ou Camacho, e o Luan, que o Chico tanto gosta, Everaldo, Ramires e Davó. O Bozelli é a dúvida por causa de uma lombalgia. Volto com você, Mi. Valeu, Zé. Olha, minha querida Michele, eu estou preocupado com esse jogo. O Flávio Prado já deu no comecinho uma dica, é porque esse jogo o favorito é o Atlético Mineiro. Se você conhece bem o Sampaoli, e se a gente sabe com quem está lidando, sabe aonde ele pode chegar, ele vai para cima do Corinthians. Olha a escalação, Chicão. Que ele vai para cima, não tem a dúvida. Não, ele vai para cima do Corinthians. E vai tomar quantos? Até perder. O Corinthians vai tomar quantos, Chicão? Não, eu não digo que vai perder o Corinthians, mas ele vai para cima. Então, se eu sou o Cássio, nosso querido... Fagner, Marlon, Gil, Lucas Piton, Gabriel, Cantígio ou Camacho, né? Não, tem que jogar o Camacho. E Luan, Everaldo, Ramiro e o Davó. O Corinthians tem que armar uma arapuca
o Atlético Mineiro, né? Tentar jogar por uma bola, porque vamos ser humildes, né? O Atlético Mineiro é muito melhor que o Corinthians. Mas o Corinthians é largo com o Atlético. Tem uns times que você tem um encaixe impressionante. Eu me ferrei uma vez, apostei com o Vampeta que o Atlético ia ganhar, o Atlético jogou em cima dos caras, um ataque fizeram gol, eu tive que me vestir de abelha para pagar a aposta. Então eu nunca mais jogo Atlético e Corinthians, eu tô fora, eu sou sempre Corinthians. E o São Paulo contra o Flamengo também, né? O que acontece? Não, é São Paulo com o Flamengo, tem os caras que não tem foi time uma, que são não foi duas, né? Tem time que vira freguês. E o Palmeiras contra o Corinthians, recentemente também. Era um chute do Corinthians 1-0, acabava o jogo. Agora, uma coisa que eu gostei, que hoje eu soube, que é que o Bruno Mendes pode jogar de volante. Por que eu gostei? Por quê? Porque a segunda bola, que é a bola que você recupera no meio campo, o Corinthians está com maior dificuldade de ficar com ela. Né? Porque os jogadores do Corinthians não dividem a bola como deveriam dividir no meio campo. Então, na verdade, que o Corinthians quase todo jogo perde no meio campo. A diferença do time do passado, né, do Mano Menezes, do Tite, né, e do Carille, era exatamente o meio campo marcador e forte marcador. A bola quase não chegava na defesa. Era o Ralf. Era o Ralf. Era o Ralf, Petros, né, me lembro bem. Né, eram caras que chegavam para marcar mesmo, a bola não passava por ali. E hoje a bola está passando fácil pelo meio campo do Corinthians. Então, o que acontece? Com o Bruno Mendes, que é uruguaio, é invocado. Pagaram o rapaz, garoto. Já pagaram? Acho que porque pagaram. estava um inferno na da conta. Essa era outra que o Corinthians também não pagava. O Bruno Mendes não pagava. Agora, o Mancini falou, me lembra a voz na consciência aqui, que o Gemerson e o Jonathan Cafu devem estrear já na semana que vem. Vocês não acham que é muito cedo ainda? Eu acho que não. Não sei a condição, sinceramente. O Gemerson estava sem jogar há quanto tempo? 9 meses. O Gemerson, ele tem a gente já falou, tem muita bola para jogar, precisa ver a condição dele. O Jonathan Cafu, ele é igual o Everaldo, igual o Davó, igual o outro Mantuan. Mas a mesma coisinha lá. Igual o Mosquito, é a mesma coisa. Mantuan não, Mantuan é um pouquinho melhor. Mas pode ser, mas que vão fazer uma diferença técnica para o Corinthians, vão se juntar os três lá do Atlético Mineiro, que vieram, né? O Otero Casares, o Fábio Santos, né? Porque o Corinthians tem esse problema, não é um time técnico, né? Então precisa de gente para tocar a bola com categoria, botar a bola no chão. Eu estou com medo do peso do Corinthians aumentar agora, que agora os caras estão com dinheiro, dá para comer bem, porque tava uma miséria desgraçada. Agora, a ausência do Jô é que me machuca. A ausência do Jô com Covid me deixa triste. Fase ruim. Eu já estava com esperança de 1-0 gol de Jô. Né? Ele que foi campeão agora da Libertadores. Agora é da Boia, olha lá, viu, Chico? Se for para sair, é gol do da Boia. Olha, só falar uma coisa, que saiu um pedido de desculpas do Ramires, tá bom? Ele já postou lá, o Ramires do Palmeiras, ele já postou, vou levantar, ele já postou no Instagram dele, não sei se eu sento, se eu levanto, esse negócio de Covid. Eu espero que o rapaz que filmou que estava na balada, o rapaz que filmou que estava na balada também tenha posto desculpa, porque ele também estava lá, né? O Ramires, ele pediu desculpas, então acho que vai ficar tudo bem com o Abel, ele toma multa e pronto, né? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, isso, segue o jogo. Marcelinho Bacejo, você tá aí na nossa redação? Você pode esboçar, por gentileza, uma escalação do São Paulo que pega o Fortaleza no Castelão? Muitas dúvidas pro Diniz. Admi, vamos lá, vamos tentar desvendar essa escalação. Todo mundo está curioso para saber com que time o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza, tendo pela frente o Flamengo na próxima quarta-feira. Partindo da premissa que o Fernando Diniz vai confirmar aquilo que disse após a vitória sobre o Flamengo no meio de semana, o Tricolor deve ir com força máxima dentro do possível. Por que dentro do possível? Porque o técnico Fernando Diniz tem uma série de desfalques. O Tietê está com Covid-19, o Luan vai ter que cumprir suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada. E hoje, durante a atividade da manhã desta sexta-feira, lá nas Laranjeiras, nas instalações do Fluminense, o Toró sentiu o joelho e voltou para a capital paulista, nem viajou com o restante do elenco do Rio para Fortaleza. Como o técnico Fernando Diniz não tem um jogador de origem para exercer a função de primeiro volante, porque o Luan e o Tietê estarão fora, terá que haver uma improvisação. Então a tendência é que o São Paulo entre em campo amanhã contra o Fortaleza com Thiago Volpi no gol, Juan Fran na lateral direita, Bruno Alves e Léo fazendo a zaga e o Reinaldo pela lateral esquerda, porque o Diego Costa, que vem sendo zagueiro, deve ser improvisado como primeiro volante, já atuou nessa posição nos tempos da base. Além do Diego Costa no meio-campo,
Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, com a dupla Brenner e Luciano no ataque. Esse deverá ser o time titular, caso Fernando Diniz não poupe, os seus principais jogadores. É isso, amigos. Valeu, Marcelo Bazejo. Boa sacada. O Diego Costa, ele jogava mesmo de volante. Quando ele jogou na base, na Copa São Paulo, ele era volante. Ele foi puxado pra zaga e bem pra caramba, baita jogador esse moleque. E vai tranquilo, joga tranquilo de volante. Uma coisa, Flávio, porque o cara que joga de quarto zagueiro tem uma facilidade de jogar de volante? É quase a mesma posição no campo. Normalmente eles fazem o contrário, né? O volante vai ali para trás, vai diminuindo aquela força de pegada, mas tem noção de marcação, né? São vários casos, né, Chico? A gente viu na história. O Ralf, por exemplo, chegou a jogar no Corinthians de quarto zagueiro. Bem. O Felipe Melo, recentemente no Palmeiras, estava jogando muito bem de zagueiro. Tem várias. O Marquinhos, esse já é o contrário, era zagueiro, já jogou de volante, joga muito bem de volante no time dele lá na Europa. O Marquinhos hoje da Seleção Brasileira. E que vai jogar hoje de zagueiro, mas ele joga de volante no PSG. São posições que se espelham. Sim. Claro. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, é uma pergunta que a gente fez ontem aqui no Gazeta Esportiva. Vocês acham que o São Paulo tem fôlego para seguir nas duas competições, Copa do Brasil e Brasileiro? Eu acho que sim. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou corintiano que está torcendo mais para o São Paulo dar certo no Brasil. Isso é verdade. Isso é verdade. O São Paulo vem trabalhando há anos em cima da molecada, e a molecada agora está de titular. Então, eu quero que dê certo, porque o futebol brasileiro precisa ser de renovação. Se você pega a seleção brasileira hoje, do Tite, ela é todinha renovada. Agora, se você pega a seleção da Bolívia, a dupla de ataque da Bolívia é Arce e Marcelo Moreno, cara. Desde o século 32. Desde o século XV. Antes de Cristo. Antes de Cristo, os dois já jogavam. Aliás, Chico, falando em seleção, eu sou obrigado a lhe cumprimentar de novo pelo seu conhecimento. Você sabe quem é o capitão da seleção do Paraguai? Batedor oficial de pênaltis e faltas. Que fez gol ontem em Buenos Aires? Romero. Joga Gustavo Gomes, Balbuena, capitão. O meu Romero? O seu Romero. Que depois, não é por nada não, depois que ele saiu do Corinthians não se acertou mais, hein? Não se acertou mais. Então, ontem quem bateu o pênalti, o Romero pegou na bola e falei, nossa, ele tá de capitão, caixa, foi lá e tal. Manda no time. Mas quem jogou no Corinthians, me desculpa. Lógico. Quem jogou no Corinthians joga em qualquer lugar. Pô. Não tem medo de cara feia de Messi, nem de Bomboneira. Nada disso. E da Bomboneira. Que Bomboneira que se dane. Corinthians foi lá e o Romarinho destruiu o Boca Juniors. E agora o Romero, grande Romero. Eu já gostava de você, agora eu te amo, Romero. E agora que o São Paulo tá indo bem, ninguém mais cobra o Daniel Alves na lateral, né? Não, até porque não dá para jogar, né? Certinho. Não tem jeito. Encaixou, né? Agora, o Diniz... Não mexe. O Diniz agora, as pessoas estão começando a respeitar. Eu espero que continue quando vier a derrota. São 10 jogos sem perder, mas vai perder em algum perde momento. 2 já era. Se o São Paulo perder a Copa do Brasil pro Grêmio, baita time, copeiro, ou se não for campeão brasileiro, que faz parte... Gente, o trabalho está muito bem feito. Tá bem feito. A gente citou Gabriel Sara, o Diego Costa, o Brenner. Tudo revelação dele. Ele colocou no time esses então, caras, né? o trabalho, só um vai ganhar. E está tendo paciência com o Igor Gomes, que não está indo bem. No último jogo ele já melhorou. Mas então só vai ganhar um time. Pode ser o São Paulo? Pode. Mas pode não ser também, porque está todo mundo brigando para ganhar, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção, Flávio e Michele e amigos, é que todo jogo, mas todo santo jogo, o Diniz discute com o Luciano. Ou é por uma coisa ou é por outra, né? A última vez o Luciano quis sair pulando lá no Maracanã, ele falou, vai comemorar não, fica aí. Ele puxou o Luciano para a camisa e falou, não vai comemorar. O Luciano olhou para ele assim, não dá argumento, já comemoraram antes. Exatamente. A pessoa chegou, já era esperto, né? Já estão comemorando aí, vocês vão deixar isso assim? Ele falou, não comemora. Então, outro dia ele saiu de campo, também não gostou, aí depois os dois discutiram, também entraram num acordo, quer dizer, como brigam, né? Mas é bom que o Luciano leva isso numa boa, né? Lógico. Porque não é mimimi. E o Diniz também. Tem que ser assim. Bom, resultado da enquete. Com os novos casos de Covid-19 nos clubes, você acha que o Brasileirão vai acabar mesmo em 24 de fevereiro? A maioria respondeu que não. 52% dos votos. O pessoal está achando que vai ter mesmo? Uma pausa aí, sei lá. Bom, enfim. É aquilo que o nosso telespectador falou aí agora, acabou de falar.
o Brasil vai dançar conforme a música da Europa, né? Posso falar Se a duas Europa coisinhas bem parar, rápido? acabou de parar. Primeiro, hoje é dia da gentileza. E segundo, parabéns ao site Gazeta Esportiva, que hoje faz aniversário. É uma alegria, uma honra para todos nós, Muito né? bom. Muito bacana. E domingo tem mesa redonda, hein? Ao vivo. É isso ao que eu vivo, ia falar. depois da eleição. Mesa redonda, temos o presidente do Santos, o Rolo, convidado. E o Duílio Monteiro Alves, que é um dos candidatos à presidência do Corinthians. É isso. E o Chico Lang! Chico Lang! Estarei aqui questionando o Duílio. Vis-a-vis. Preparem as... O Chico Lang... Eu tô com saudade disso aí, Chico. Preparem as máquinas, que domingo tem Chico Lang lá no Mesa Redonda. Vai perguntar tudo que você quer saber do Duílio. Combinado? Programa imperdível. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, Chico. Tchau, Flávio. Distanciamento e votem conscientemente.